Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vascão. Teremos clássico aí na segunda-feira, os ingressos já estão sendo vendidos, a gente vai falar aqui sobre isso, é claro. Vamos atualizar também aqui a situação de jogadores que estão sendo ventilados aí no Vasco, né? A situação, por exemplo, do Zanocelo já está definida e você vai conferir aqui nesse vídeo essas informações. Vamos falar também sobre Luciano Juba, que é um jogador que está aí na mira do Vasco da Gama, Igor Coronado e também da chegada de um ex-Real Madrid no Vasco da Gama. Isso mesmo, mas não é para dentro do campo não, é para participar ali da gestão do Cruz Maltino. Tem muita coisa para a gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Bom, chegou o final de semana, né? E no final de semana a gente gosta de assistir aquele futebolzinho ao vivo e melhor ainda se for de graça. Lá no OneFootball você tem futebol ao vivo e de graça. Transmissão da Bundesliga, que é o campeonato alemão, todos os jogos ao vivo e de graça no aplicativo OneFootball, na palma da sua mão. É só você baixar, escolher o jogo que você quer assistir e colocar. Além do campeonato alemão, várias outras ligas aí ao redor do mundo tem a transmissão do OneFootball. Como o jogo do Vasco é só na segunda-feira, você pode curtir aí o sabadão e o domingão assistindo futebol de graça no seu celular no OneFootball. Não tem pegadinha, você não precisa pagar nada. Faz o teste, vem aqui ó, na descrição desse vídeo que tem o link e tem também o QR Code aparecendo agora na sua tela. O OneFootball é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando de gestão, né? Porque o Vasco tem uma novidade aí na administração da Vasco da Gama SAF. O Vasco contratou um novo coordenador comercial. Trata-se de João Pedro Dobbs. Ele tem um currículo aí bastante imponente, né? Bastante importante. Ele já trabalhou no Real Madrid. Ele já foi executivo comercial do Real Madrid. Ele é nascido no Rio de Janeiro e formado em administração nos Estados Unidos e tem MBA em gestão esportiva pela Universidade Europeia de Madrid. Tem um belo currículo aí, o João Pedro Dobbs, que agora chega no Vasco para comandar, né, a área comercial do Gigante da Colina. É a Vasco da Gama SAF, né, também se reforçando aí fora de campo. Vários executivos, né, chegando aí para cuidar da imagem do Vasco, da marca Vasco da Gama, e isso também é muito importante, né? Muito bacana a gente ver o Vasco sendo bem cuidado, sendo bem tratado e com profissionais com currículo, né? Profissionais que realmente têm competência, têm um histórico já na profissão, têm experiência, e não como era antigamente, que era o amigo que entrava, etc e tal. Ah, porque é o amigo do presidente, é o fulano, porque participou da campanha política. Que bom que isso acabou, que bom que isso não existe mais no Vasco, né? Para trabalhar na Vasco da Gama SAF, você tem que ter competência, né, na sua área, e isso é muito importante. Bom, a gente muda de assunto aqui agora para começar a falar dos jogadores que tiveram o nome ligado aí ao Vasco nos últimos dias. E uma situação já está definida, é a de Vinícius Zanocelo. A informação é a seguinte: primeiro, do Globoesporte.com, segundo o GE, intermediários procuraram o Santos e sondaram a possibilidade de colocar o Zanocelo por empréstimo no Vasco da Gama. A equipe de Santos, porém, descarta, né, esse modelo de negócio, pois acredita que vai receber ofertas de compra pelo Zanocelo em breve. Então, um empresário, um intermediário tentou chegar no Santos e falar: pô, vou oferecer o Zanocelo lá por empréstimo no Vasco da Gama, o que vocês acham? O Santos não gostou da ideia, né? E não quer fechar o negócio dessa forma. E tem agora aqui também uma informação do jornalista Lucas Pedrosa. Bom, segundo a apuração do Lucas Pedrosa, apesar de ter sido oferecido ao Vasco da Gama, o Zanocelo não vai assinar com o Gigante da Colina. O Vasco avaliou e o volante não é do interesse do Cruz Maltino nesse momento. Então, de acordo aqui com a apuração do Lucas Pedrosa,
O jogador foi oferecido ao Vasco, teve ali algumas conversas iniciais, porém o Vasco não tem interesse, né, no jogador nesse momento. Lembrando que o Vasco teve interesse no Zanocelo lá atrás. O Vasco tentou no início da temporada a contratação do jogador, mas nesse período também, né, o Zanocelo acabou, vamos dizer, perdendo valor de mercado, né, porque ele não foi bem no Santos, foi perdendo espaço, etc e tal. E bom, o Vasco agora tem o Andrei de volta, o Rodrigo tá jogando muita bola, o Barros tá bem, enfim, o Vasco tá com o meio campo ali encaixadinho. Talvez não faria muito sentido realmente, né, o Vasco contratar uma aposta, a gente pode dizer, porque o Zanocelo é um jogador jovem, né, jogador de 21 anos de idade, então não é aquele jogador que tá pronto, que chega para ser titular absoluto. Eu acho que o Vasco precisa sim contratar mais um volante desse calibre, que vai chegar para ser titular, até porque o Andrei na metade do ano vai embora, mas acho que o Zanocelo não preenchia esses requisitos, né? E até por isso o Vasco não vai avançar nessa negociação. A gente fala agora aqui sobre Luciano Juba. A informação é a seguinte: o Vasco entrou em contato com o staff do meio atacante Luciano Juba e discutiu valores sobre uma negociação pelo jogador, mas até o momento o Vasco ainda não apresentou nenhuma proposta pelo atacante Luciano Juba. Além do Vasco, Botafogo e Bahia também têm interesse no jogador e já teriam até enviado proposta, né, por esse atacante de 23 anos de idade. O Cruzeiro também sondou recentemente o Luciano Juba. Eu já disse aqui algumas vezes, né, que eu acho um bom jogador e que eu faria esse investimento, até porque ele está em fim de contrato lá com o Sport e no meio do ano viria de graça, já pode assinar um pré-contrato. Então acho que seria muito válido, né, investir no Luciano Juba, porque é um jogador que tem bastante potencial e que faz todas as posições ali pelo lado esquerdo do campo. Vamos aguardar, se tiver mais novidades a gente traz aqui no canal. Bom, e para finalizar o assunto aqui, jogador, né, especulação, etc e tal, vamos falar de Igor Coronado, que foi um jogador que teve seu nome ligado no Vasco aí algumas semanas atrás, né? E de acordo com o empresário do Igor Coronado, cerca de 8 clubes brasileiros tiveram interesse no atleta. E o Vasco da Gama foi a equipe brasileira mais próxima de contratar o jogador. Porém, o Meia optou por renovar o seu contrato até 2025 lá com o Al Ittihad da Arábia Saudita no valor de 5 milhões de dólares por temporada, livre de impostos. A informação foi do Jorge Nicola, que conversou diretamente com o empresário do Igor Coronado. Então o Vasco esteve próximo, né, de fechar com esse jogador, mas a concorrência aí do dinheiro árabe, né, realmente é desleal nesse momento e o jogador preferiu ficar lá no mundo árabe. Para encerrar aqui esse vídeo, a gente fala de Vasco e Flamengo, partida que vai acontecer na segunda-feira e os ingressos já estão à venda, tá? Eu, inclusive, já comprei o meu ingresso, então você que é torcedor aí do Vasco da Gama e estava em dúvida, pô, será que vai ter torcida única? Porque teve muito isso, né? Não vai ter torcida única, não. As duas torcidas, Maracanã meio a meio, 50% para cada, e os ingressos já estão à venda lá no site do Flamengo. Sócio do Vasco paga 50%, paga meia no valor do ingresso. O setor sul está custando R$100 a inteira, R$50 a meia. Então, vamos lá, né? Vamos lotar o Maracanã. Eu sei que é um dia ruim, dia e horário ruim, né? Segunda-feira, 9h10 da noite, mas vamos lá que o Vasco vive um bom momento e tem totais condições de vencer o Flamengo. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!